está aqui nessa noite. Que a graça de Jesus abençoe grandemente a sua casa, você, sua saúde. E o Senhor também quer nos abençoar em todos os aspectos da nossa vida. Você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, você pode depositar no gasofilácio. E nessa noite nós queremos orar. Nós queremos orar pela sua casa. Nós queremos orar pela sua vida financeira. Nós queremos orar pelo recurso sobre a sua casa. E nós queremos também orar sobre a economia da nossa cidade. Pai, imensamente grata nós somos. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor é bom. Nessa noite, Senhor, nós queremos te apresentar o nosso povo. O povo que está aqui nessa noite e a todos aqueles que estão nos assistindo nessa hora. E todos aqueles que irão nos assistir, ó Deus. Pai, entra com a tua providência. Entra com as tuas mãos poderosas sobre a sua saúde, sobre a sua casa, sobre tudo aquilo que há como necessidade em cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos Itabuna. Senhor, nós apresentamos Itabuna porque é o lugar que o Senhor escolheu para que nós venhamos colocar a planta dos nossos pés e declarar que Itabuna é do Senhor Jesus. Da mesma forma, Senhor, nós declaramos uma cidade próspera. Nós declaramos uma cidade onde há muitos empregos. Nós declaramos muita fartura sobre a saúde da nossa cidade. Em nome de Jesus, o Senhor adentra a economia deste lugar, Deus. E que Itabuna seja conhecida pelos seus feitos de louvor e de misericórdia ao povo e toda a região. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Poder sentar, queridos. No mesmo espírito de adoração. Aleluia. Os nossos avisos. Sexta-feira nós teremos reunião de mulheres. Você tem um passaporte para entrar na reunião de mulheres. Você tem que trazer uma mulher não crente. Amém? E também quero o apoio, né, de vocês para que a gente possa fazer um ambiente bonito, para que a gente possa fazer um lanche agradável, para que a gente possa receber as nossas convidadas. Eu tenho pretensão de fazermos um mesão e fazermos um café para a gente sentar e discutir a palavra ao Senhor sobre a mesa. Amém? Então, eu vou colocar lá no grupo. Quem estiver com o coração disposto aí a ajudar, a colaborar, né, com uma torta, um café, Vamos colocar lá no grupo. E aí você, no que o Senhor colocar no seu coração e naquilo que você puder colaborar, você coloca seu nome. Amém? Queridos, eu não quero pregar nessa noite. Eu quero trazer uma sentença de restauração sobre a nossa vida e sobre a sua casa. Porque eu entendo que a palavra, ela é poder de Deus para restaurar as nossas vidas. Então, tudo aquilo que a gente vier a falar sobre a palavra, ela não é somente estar aqui falando, mas simplesmente uma sentença onde o próprio Deus falou que ela é para restaurar a sua vida e toda a sua casa. Amém? Vamos orar? Vamos abaixar as nossas cabeças, aquietar os nossos corações, em nome do Senhor Jesus, e vamos dizer a Ele quanto somos gratos nessa noite, porque Ele marcou esse horário conosco para aqui estar.
para que também possamos, como família, desfrutar e compartilhar da presença um do outro. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão nessa noite. Obrigada por cada pessoa que aqui está, ó Deus. Por cada pessoa que está nos assistindo, Senhor, obrigado pela vida dela. Que o Senhor prepare esse ambiente, ó Deus, para que venhamos receber a porção daquilo que o Senhor separou nesta noite. Para aquilo que venhamos comer, para que venhamos beber da fonte da sua vida, que vem trazer restauração às nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te pedir sobre as distrações. Pai, amplia os nossos ouvidos, amplia a nossa audição nessa noite, Pai, para que possamos ouvir e compreender a Tua palavra. Pai, também te peço, Senhor, para que as escamas dos nossos olhos sejam tocadas pelo Espírito Santo e que elas venham cair, e para que a gente veja e para que a gente compreenda e que os nossos olhos se abram para a luz do entendimento da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Gente, eu tenho refletido muito nesses tempos daquilo que o Senhor vem falar conosco. E teve uma situação que nós vivemos há 2 semanas atrás que mexeu muito comigo. E é uma palavra que nós também estudamos nas nossas células, que fala sobre a mulher Ciro-Fenícia. Quem lembra disso? Né? Nós falamos sobre ela. Então, eu quero compartilhar com vocês nessa noite aquilo que o Senhor colocou no nosso coração e sentenciar esta mesma palavra sobre a sua vida. Amém? A Helena está toda concentrada lendo a Bíblia. Amém. Meu Deus do céu, que coisa mais bonita, Jesus. Amém? Então, eu quero ler no livro de Marcos, quem puder abrir Marcos 7, outro que puder abrir Mateus 15, 21. Esse lado vai abrir Marcos 7, 24. E esse lado vai abrir Mateus 15, 21. Amém? Aleluia? Esse lado ficou com Marcos, não foi isso? Isso. Então, achou? Vamos ler para a gente, por favor. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Continua. Continua? Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Ciro-Fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois os demônios já tinham saído. Amém. Eugênia, lê Mateus. Mateus 15.
a mulher estrangeira. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. A certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tem pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros? Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Até aí? Até aí. Ou seja, duas passagens bíblicas que falam sobre a mesma coisa, só que de pontos de vistas diferentes, mas é interessante que Deus é único e a Bíblia, como diz que ela é divinamente instruída, o Senhor deu determinados detalhes a Mateus que não deu a Marcos. Eu não sei porquê, mas lá naquele aplicativo The Chosen, fala que Mateus é autista, né? E geralmente o autista ele é detalhista. E não sei, porque a Bíblia não diz de fato que ele era, mas o fato é que ele, na sua escrita, quando você for ler e estudar o livro de Mateus, você vai ver que algumas passagens que tem em Mateus, que tem outros evangelhos, Mateus, ele consegue ser um pouco mais detalhista do que os demais. Amém? Então, eu quero falar sobre essa mulher. E essa mulher vem me incomodando, e a Bíblia ela é muito interessante porque ela contém tesouros escondidos. E eu costumo sempre dizer para você que a Bíblia ela é para ser degustada. A Bíblia não é para você ler um versículo e você ficar... Não, esse versículo não foi bom para o dia de hoje. Não, vou pegar outro. Não é isso. O Senhor ele tem uma palavra específica para a gente. Então, é interessante que a gente venha pegando um livro, e a gente vai estudando aquele livro até acabar. E dentro daquele tempo que você vai tendo de estudo, o Senhor vai revelando. Porque o que o Senhor quer revelar para você, independe se você vai estar lendo Mateus ou se você vai estar lendo Reis. O Senhor ele vai revelar algo ao seu coração. Por quê? Porque Deus, como um pai, ele tem uma direção para cada um de nós. E direções específicas. Então, é importante que você não entenda a Bíblia como uma coxa de retalho. Que hoje é uma coisa, outra... Não. Há uma vida de Deus que precisa ser revelada sobre a nossa vida. Para quê? Para que a gente tenha vida. Para que a gente tenha continuidade da ação de Deus e do porquê de Jesus em cada um de nós. Amém? Então, essa mulher Ciro-fenícia, ela é uma mulher interessante. Mas o que me chamou a atenção, começa dizendo assim, que Jesus, partindo de onde ele estava, lá em Jerusalém, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Ou seja, Jesus saiu de uma nação e Jesus foi para outra nação. Se você for olhar territorialmente no mapa, você vai ver que Tiro e Sidom ficava a 167 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. Certo? Então, vamos pensar, vamos entender o mapa. Nós temos o mar, né? O mar Morto. Mar Morto não, gente. O mar que fica entre
Hã? Mar Mediterrâneo. O mar que fica entre a Europa, que está na parte de baixo. Você vai ter ao seu lado direito a Ásia, alguns países da Ásia, e você também vai ter a direção dos países da África, certo? Então, o mar, ele ficava ao redor disso, e o Mar Mediterrâneo, ele é um mar que o que difere dele do oceano é a profundidade, mas é uma extensão de água muito volumosa e que tinha suas atividades comerciais, e que tem até os dias de hoje suas atividades comerciais muito ativas, ok? Então, Tiro e Sidom ficava à margem do Mar Mediterrâneo. Só que, dentro desse contexto de Sidom, os deuses que eram adorados lá não era Deus, não era Yahvé. Era um outro Deus que tinha o nome de Hirã. Se você for conferir lá no livro de 2 Samuel, você vai ver, no livro de 1 Reis 5, você vai ver, no livro de 1 Reis 7 também você vai achar. E esse rei, ele era nada mais, nada menos do que o pai da nossa querida Jezabel. Querida para lá, né? Então, esse rei, ele era pai de Jezabel. Então, o Deus adorado nesta terra era Baal. Ou seja, lá o que mais se questionava, o que mais se tinha de verdade era orgulho, vaidade, e por ser essa região muito vasta comercialmente, todos brigavam pelo dinheiro, todos brigavam como é que eu posso dizer? Pelo êxito financeiro. Então, as famílias, elas todas estavam envoltas dentro desse contexto. E Jesus, muito interessante, ele tem essas coisas, né? Ele está naquela viagem, tranquila, falando, aí, de repente, ele resolve sair assim daquele seu ambiente para ir para um outro ambiente, uma outra faixa de terra, onde outros deuses eram adorados. E é muito interessante porque os judeus e os fenícios, eles não se bicavam. Porque, territorialmente, os fenícios, a terra da Fenícia é nada mais, nada menos do que a terra de Canaã. Ou seja, quando o povo de Israel chegou nesta terra, quem já existia? Os cananeus. Então, se vocês prestarem atenção, aqueles que leram sobre a passagem de Marcos, está dizendo que a mulher era chamada de cananeia. E quem leu em Mateus está dizendo que a mulher era chamada de Ciro-fenícia. Se tratam de duas mulheres? Não. Na verdade, se trata da mesma pessoa. Por quê? Gina, muito obrigada. Amém. Gente, eu nem apertei nada. Está dizendo que eu estou pesquisando aqui no Google. Aqui. Certo, gente? Vocês estão entendendo direitinho? Então, lá em Isaías 23, tem uma profecia contra Tiro. Não sei se vocês lembram dessa passagem. Eu até assisti, quem acompanha aquela youtuber, Israel com a Aline, ela tem uma passagem, mostra a cidade de Cafarnaum, a cidade de Ciro e a cidade de Sidom. E ela fala dessa profecia em Isaías, que ele fala, né, que era uma poderosa cidade, um estado, localizada à costa do Mar Mediterrâneo, e diz que ela era uma cidade rica
que era uma cidade arrogante que oprimia o povo de Deus. Era muito interessante porque, assim, ó, como Jerusalém ficava mais ou menos próxima, então tudo que se produzia, o porto era lá em Sidom. Então, comercialmente, as coisas precisavam ser levadas para Jerusalém. Então, assim, comprava-se e oprimia-se o povo de acordo com aquilo que eles achavam. Então, havia essa rixa entre os fenícios e os judeus. E depois, quando o Senhor falou, né? E o povo entendeu que, de verdade, aquela terra era uma terra prometida, o que aconteceu? O povo vinha do Egito como escravo, viveu tantos anos como escravo, e aí esse povo foi direcionado a sair da escravidão lá no Egito e caminhar pelo deserto até chegar a Canaã. Só que o que acontece? Havia uma mentalidade de escravo. O povo tinha uma mentalidade de fazer somente daquele mesmo jeito, daquela mesma forma, porque era a forma como foram condicionados a viver durante tantos anos. E o povo foi direcionado a sair e adentrar uma terra que, quando chegaram lá, entenderam que era uma terra rica, era uma terra próspera, mas que nessa terra haviam outras pessoas morando lá. E que, para possuir a terra, não poderia mais ter a mesma mentalidade de escravo, mas agora uma mentalidade de filho, para que pudesse povoar aquela terra e ali ser próspero. Só que eu quero também fazer um paralelo, que a gente imagina que eram terras tão produtivas, e ao mesmo tempo a gente vê passagens no Antigo Testamento, como é a passagem daquela mulher, a viúva de Serepta, que Elias foge lá da terra de Jezabel, ele vai se esconder na caverna, e aí quando ele foge, o Senhor, ele fica ali um tempo, aí o Senhor manda ele ir para uma terra onde tinha um rio. E ali ele permaneceu durante 3 anos, e nessa terra ele foi alimentado por corvos. Não foi isso? Estamos fazendo essa recapitulação. À beira desse rio, ele foi alimentado por corvos. Aí, quando saiu dali, o Senhor mandou ele ir para onde? Para a casa de uma viúva de Sarepta. Sabe onde é essa região de Sarepta? Na Fenícia. Ou seja, em uma faixa territorial era muito próspera e as pessoas eram extremamente arrogantes, e num outro espaço, imediatamente após, havia seca e escassez. Mas eu não sei se vocês entenderam que tudo está envolvido com Baal, que tudo está amedrontosamente, se é que existe essa palavra, relacionado a este Deus chamado Baal e esta influência de Jezabel. Vocês estão me entendendo? O que eu quero, onde eu estou querendo chegar nesta noite? Eu estou querendo dizer para você que o mundo é muito além do que os nossos olhos enxergam. Há uma batalhas nos céus que estão travadas dia e noite contra mim e contra você. Para quê? Para que todo aquele que é filho de Deus não viva, mas pereça. Por quê? Porque Baal quer tudo que é nosso. E Baal, ele está no mundo, e pasme você, ele está na igreja. Onde você está querendo chegar? Estou querendo que a gente abra os nossos olhos. Estou querendo que você se desperte
que você não vem ao culto. Você vem guerrear junto com seus irmãos. Você vem acender incenso ao Senhor em continuidade àquilo que você já viveu em casa. Que o Senhor está dizendo, quando nós vamos à casa dele, ele está querendo uma concentração de pessoas que formam um soldado para que venhamos ser pontos de contato entre os céus e a terra. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? Essa mulher Ciro-fenícia, dentro do seu território, altamente contra Jesus, altamente contra Israel, contra o povo, esta mulher, ela resolve chamar a atenção, gritar por Jesus e por socorro de Jesus. Dentro de um ambiente que, teoricamente, isso jamais poderia acontecer. Quantas vezes nós estamos em ambiente altamente inóspito, sem ter a menor condição de falar de Jesus, de viver Jesus, de manifestar Jesus, e nós nos calamos. Por quê? Porque não temos o entendimento do que se trata ou que tipo de guerra está ao nosso redor. Então, nessa noite, a minha oração é para que os nossos olhos se abram, para que a gente veja o tamanho da guerra que nós estamos envolto. Para quê? Para eu sentir medo? Não. Para eu me aparelhar e partir em direção, como diz Davi, quem é este incircunciso que intenta contra o meu Deus? E, na verdade, quando o Senhor fala sobre essa mulher Ciro-fenícia, ele está alertando ao seu povo da necessidade de nós sermos um povo altamente sensível ao mundo espiritual e dar uma resposta a esse mundo espiritual. Amém? Estão entendendo? Entenderam por que uma passagem está dizendo que a mulher era cananeia e na outra passagem está dizendo que a mulher era Ciro-fenícia? E tanto numa situação como em outra situação, que é o mesmo lugar, nós temos aí Baal agindo e direcionando pensamentos, sentimentos, relacionamentos e ações. E nessa noite, em nome de Jesus, me ajudem nessa noite, orando, intercedendo, para que vocês compreendam o que Deus quer sentenciar nessa noite. Gente, chega de vivermos em terras escassas. Chega de nós nos entregarmos a intimidações do inferno. Chega de nós nos entregarmos a intimidações da doença, as intimidações da escassez financeira, a intimidação das dificuldades nos relacionamentos, nos casamentos, a criação dos filhos, a sociedade como um todo. Chega! Nós somos esse povo que Deus está contando, porque Cristo em nós é a esperança da glória. E Deus quer que a gente entenda, não só para que a gente venha guerrear, mas porque Deus tem interesse que os teus filhos sejam prósperos. Mas próspero principalmente à luz do Evangelho. Porque não basta que você seja próspero. Basta que você seja próspero à luz do Evangelho. Porque tem muita gente que é próspero não por causa de Deus, mas por causa de Baal. Amém? Então, vamos lá. Algumas coisas eu tomei como ensinamento, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Essa mulher, ela não era israelita. Ela adorava outro Deus, que é
Esmum. Também em grego, que era o Asclépios. E o deus chamado Deus da cura, que também chamado de Baal. Ora, essa mulher ela era dessa terra onde o Deus profetizava cura e havia um preço para essa cura. E a maioria do seu povo era doente. E não só doente fisicamente, mas dizia que o povo era, na sua maioria, endemoniado. Uau! Endemoniado. Mas vamos pensar. Olha como é que Deus pensa as coisas. Porque a Bíblia, ela é atemporal. Só que naquele tempo de Jesus, Gilberto, não tinha especialidades. Não tinha gerontologia, não existia gastroenterologista, não existia otorrino, não existia psiquiatra, não existia psicólogo, não existia fonoaudiólogo, não existia nada disso. Mas as pessoas eram adoecidas. E muitas dessas doenças, Jesus traz como entendimento no Novo Testamento de demônios. Ora, então, peraí, quer dizer que doença é demônio? Não. Tem muitas pessoas que estão adoecidas e que tem muitas pessoas que estão endemoniadas. E Jesus, ele vem trazer o entendimento de que, mesmo que eu esteja adoecido fisicamente, ele já morreu na cruz por mim, por você. Então, não há possibilidade mais do diabo estar tocando o nosso corpo. Queridos, eu despertei para algo essa semana que eu estou guerreando como eu nunca guerreei. A gente sabe que algumas dores de coluna, a gente sabe que é manifestação de demônios instalado na coluna, pelo menos é o que diz a palavra. E eu fiquei pensando que há alguns anos eu fui ordenada apóstola. E eu estou vivendo momentos muito sérios com relação à minha coluna. Alguns de vocês não sabem, mas eu estou perdendo os movimentos das minhas pernas. Eu fiz uma lesão no meu joelho também. E com isso tem sido dias muito difíceis de andar. E eu tenho tentado vencer, estou fazendo fisioterapia, estou indo para o médico, ortopedista, neurologista, tomando medicação, orando, aquela coisa toda. E as coisas não estão melhorando. Elas só estão piorando. Hoje, por exemplo, passei o dia sentada, escrevendo, me preparando para estar aqui com vocês. Na hora de levantar, já foi difícil de levantar. O Williams me pegou e me levou, e eu fiquei uns 15 minutos na horizontal. Foi que depois eu consegui levantar para ir tomar o banho. Certo? Então, tenho vivido dias muito sérios com relação ao meu caminhar. E aí eu estava pensando sobre isso, que eu estava entregue e, mesmo assim, orando sobre essa situação da minha saúde. Só que aí me deu um estalo assim, que se eu paro de andar, porque isso nunca vai acontecer, quem é paralisado? Um apóstolo. O que é o apóstolo? Um fundamento. Certo? Se eu tenho problemas na coluna, e que se a palavra fala sobre questões espirituais relacionadas à coluna, e, queridos, eu quero dizer para vocês, não rejeitem a palavra de Deus, porque a gente se acha tão espiritual a ponto de achar que o diabo não nos toca. Só que o diabo, ele é sorrateiro. E ele vai nos tocar naquilo onde nós somos mais frágeis, na nossa saúde, no nosso emocional. Certo? Aí eu fiquei pensando, eu falei, a minha coluna, ela não pode travar. Porque a minha coluna, ela não pode ter interferências do mal. Porque eu sou alguém que não só ministro aqui, como eu ministro em Itabuna, como eu ministro fora de Itabuna e como eu ministro em outras nações. Graças a Deus pela internet, né? Que a gente pode fazer isso.
Então, nós não podemos e eu não posso me entregar. Levantei da cama, fiz uma oração ousada ao Senhor, clamando pelo Senhor a cura de uma forma como eu nunca tinha orado. E nós precisamos nos expor a Deus todas as nossas indagações, todas as nossas lepras, porque o Senhor quer restaurar o seu povo, mas de uma forma limpa e santa. Portanto, você não pode omitir, nem mesmo de Deus, que sabe tudo, que os olhos estão sobre a gente, as suas lepras. É reconhecer quem você tem sido como filho, quem você tem sido como membro do exército de Deus, e entender se o diabo está lhe tocando. Ah, mas o diabo não pode tocar. Há um versículo na Bíblia que diz assim: aquele que é nascido de Deus, aquele que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o diabo não lhe toca. Então vamos pensar, aquele que é nascido de Deus, ou seja, não pode ser uma criatura. Aquele que de Deus é gerado, ou seja, um processo. Aquele que se submete ao processo de Deus e conserva a si mesmo. O que é conservar a si mesmo? Cuidar de si. Cuidar do que está sobre você, cuidar do que está ao redor de você e cuidar do que está dentro de você. Aí, o diabo não lhe toca. E a gente acha que não, que é só uma parte, ó. Aquele que é nascido de Deus, o diabo não lhe toca! Aí todo mundo, ei! Mas a parte que de Deus é gerado e conserva-se a si mesmo, a gente engole. A gente omite. Por quê? Porque dá trabalho. Porque faz expor raiz. Porque dói. Porque dar pulo da cama sem conseguir andar é quase impossível. É sair, se expor, sendo que você não tem condição de fazer, faça. Por isso que o Senhor falou, o Espírito Santo está sobre você. Ele será o teu ajudador. Queridos, Deus, Ele não iria pôr algo tão poderoso e dizer que Ele viria para ajudar você, se Ele não soubesse que a gente precisa verdadeiramente de ajuda. E por que eu preciso de ajuda? Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. O diabo é intencional, mas os filhos de Deus não são intencionais. Porque ele é nascido de Deus e, portanto, o diabo não lhe toca. Só que, queridos, a Bíblia ela é para ser vivida na íntegra. Como foi a primeira Páscoa, que o Senhor falou bem assim, ó, peguem do cordeiro e precisa comer tudo. As vísceras, tem que comer tudo. A cruz, ela é inteira. Para você viver a vida que Deus quer, não é uma parte da cruz. Não é um pedaço da cruz. Não é aquela mais leve. É a inteira. E eu estou falando tudo isso e me parece que Deus, então, é muito carrasco conosco. É isso? Não. Porque Deus não daria nada sobre a gente que a gente não pudesse suportar. E o interesse de Deus é nos aprovar, queridos. Então, essa mulher, ela não era israelita, e esses sírio-fenícios, eles eram chamados pelos judeus de cachorrinhos. Estão pegando? Eles eram chamados de cachorrinhos. As nações sabiam que eles eram o povo
os judeus sabiam que eles eram um povo escolhido. E porque eles sabiam disso, eles eram arrogantes demais. E por isso, eles consideravam os sírio-fenícios como um subpovo. Por isso que eles chamavam aquele povo de cachorrinhos. Só que era uma nação arrogante e orgulhosa. Então, a mulher, quando ela vai atrás de Jesus, o que ela faz? Ela rompe em acreditar em Jesus e não no Deus Baal. Ou seja, ela rompe com uma estrutura espiritual que era costume da terra dela. E essa mulher, ela vai correndo atrás de Jesus. E quando ela rompe essa estrutura espiritual, coisas grandiosas acontecem sobre a vida dela. Então, ela suplicou a Jesus, mesmo este tendo sido duro com ela. Porque diz a palavra assim: partindo dali, Jesus retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu nada. Quantas vezes nós estamos chorando, nós estamos clamando, gritando, berrando, com as nossas vísceras expostas ao Senhor, e Deus está calado. Não estávamos muito diferentes dessa mulher aqui, que Jesus simplesmente diz, não respondeu palavra, ficou calado. Aí, os discípulos que deveriam dar um testemunho de compaixão, deveriam dar um testemunho, né, que agrada ao Senhor. O que eles respondem? Aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ou ele quis dizer assim: deixa essa louca para trás. Os discípulos. Então, nesse contexto, a gente vê duas coisas. A gente vê Jesus calado e a gente vê os discípulos altamente esnobes, altamente sem compaixão, empáticos. Porque a mulher, ela não só disse que a filha estava endemoniada, ela estava dizendo que a filha estava terrivelmente endemoniada. Isso significa que a condição na casa dela deveria ser a pior possível. Isso significa que aquela mulher estava sofrendo terrivelmente. E que aquela menina, aquela criança, ela estava escrava, porque ela afirma que a filha estava sob o domínio de demônios. Ela reconhece que a filha está sobre esse domínio. Uma vez afirmando que a filha estava endemoniada, ela estava afirmando diante de todos que haviam demônios dentro da casa dela. Queridos, olha a condição terrível dessa mulher. Ela está na terra dela, sendo que a terra dela não fala com os judeus. Jesus é fã disso, né? Os judeus não falavam com os samaritanos, Jesus vai lá. Os judeus não falavam com os sírio-fenícios, com os cananeus, Jesus vai lá. Então, essa mulher estava ali naquele contexto, desesperada, mas eu faço uma menção do seguinte, que aquela mulher, ela era devota de Baal e toda a vida dela. Uma vez que ela ouve que Jesus está sobre aquela terra, ela faz uma análise sobre quem é Jesus. Porque para ela ter ido atrás de Jesus e romper com as suas estruturas, ela teve que pensar verdadeiramente quem era Jesus. E o que esse Jesus poderia mudar
mudar a sua vida. E ela compreende que Jesus mudaria de forma definitiva. Por que definitiva? Porque vamos pensar, ela estava dentro do território dela e que se nada funcionasse sobre ela ir em direção a Jesus, ela seria altamente condenada pelo seu povo. Mas ela não se preocupa com esse detalhe. Por quê? Porque ela creu em Jesus. Ela creu que aquele Deus, o suposto Deus da cura que fazia, que acontecia, não podia muitos nos seus feitos. Que ele era uma mentira. Que ele era aquele que aprisionava seu povo. Fazia do seu povo um povo arrogante, escravo, um povo que não considerava ninguém. Essa mulher, ela creu em Jesus. E ela abriu mão desse seu conhecimento para ir em encontro de Jesus. Tudo bem que você vai me dizer, mas Delvânia, ela estava desesperada. Mas quantas vezes nós estamos desesperados e nem o nosso desespero faz a gente romper com a nossa reputação? Quantas vezes nós não rompemos com a nossa reputação? Por quê? Porque nós estamos tão fechados dentro dos nossos mundos que a gente não pode nem expor as nossas mazelas. E ela não quis saber. No meio de todo mundo, gritando, fazendo tanto barraco que os discípulos falam: despede essa louca, deixa esta mulher para trás. Quando os discípulos manifestam-se de forma orgulhosa, aí Jesus dá uma resposta. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha o que Jesus faz. A mulher está se expondo, a mulher está desesperada, ele vai para a terra dos outros, esse outro se mostra desesperado atrás dele, e ele novamente, primeiro ele ignora, depois ele dá uma resposta dura. Fala, como quem disse para os discípulos: não se preocupe, eu não vim para curar nenhum desses cananeus ou sírio-fenícios. Eu sou enviado apenas para curar o povo e os filhos de Israel. Olha, ou seja, o que havia de mais veemente sobre aquela nação era o orgulho. E Jesus joga sobre ela um orgulho em ser judeu. Ou seja, é como se Jesus estivesse ferindo ela com a mesma moeda. Vocês acham que é isso? Consegue imaginar Jesus batendo com a mesma moeda? Jesus não faria isso. Aí o que acontece? Jesus fala para ele: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou. Queridos, agora começa a nossa pregação. Por quê? Porque aqui começa o momento que ela não só grita em desespero atrás de Jesus. Ela levanta um altar para Jesus, e quando ela levanta um altar para Jesus, ela está dizendo: quem governa a minha vida é Jesus. Quando ela rompe com a estrutura maligna que a aprisiona e que traz facilidade à cura, que traz facilidade a ganhar as coisas, que traz facilidade à vida, ela diz não a tudo isso e se prostra diante de Deus, diante de Jesus. E naquela hora o céu se rasga. Então eu quero trazer isso agora para a nossa casa. O que está acontecendo na nossa casa que porventura pode estar adorando Baal? Porque esta semana eu tive que botar no papel. Eu e meu marido sentamos e colocamos no papel aquilo que porventura nós poderíamos estar adorando Baal.
Você tem coragem de fazer isso? Ou você se acha um Ciro Fenício, tão acima do pecado que nada está sobre você? Porque há uma necessidade de fazer. Há uma necessidade de estarmos limpos. Há uma necessidade que o Senhor está querendo levantar tronos, altares na nossa casa, na nossa vida, para que Ele verdadeiramente seja adorado, para que a gente estabeleça um novo governo sobre a nossa vida e sobre a vida da nossa casa. Queridos, isso é tão sério, que eu falei para Deus assim: Deus, tem muitos de nós, em muitos lugares, em muitas igrejas, onde o seu povo está padecendo, onde o seu povo está levantando o altar para Baal e dizendo que é para Deus. Isso é tão sério, que é digno da gente chorar, que é digno da gente falar para Deus: Deus, isso está errado. Aviva o teu povo, mas Deus não vai avivar o povo enquanto o povo estiver altivo. Enquanto o povo estiver independente de Deus. Enquanto o povo nem sequer levanta a possibilidade de estar levantando outros altares que não ser para o Senhor. E eu não falo isso, queridos, para que você se sinta menosprezado ou para que você se sinta julgado. É simplesmente um alerta para que a nossa vida mude. Para que as nossas famílias sejam restauradas. Porque famílias restauradas, queridos, é uma sociedade forte. É uma igreja forte. E eu fico imaginando, você não seria capaz de ir aos extremos, como essa mulher Ciro-fenícia, para salvar toda a sua casa? Ou você está preocupado ainda com a reputação? Porque se você está tão preocupado com a aparência, se você está preocupado com o orgulho, se você está preocupado que a vida aqui na terra em si, por si, já se basta, se você está preocupado em só estudar, em só viver as coisas naturais da vida, querido, eu quero te dizer, você está levantando um altar para Baal. Eu tive que chorar com o Williams. Eu tive que pegar os meus diplomas e pedir perdão ao Senhor. Eu vou pedir perdão ao Senhor porque eu tenho diplomas? Porque eu tenho cursos, especializações? Não. É porque talvez as motivações estavam erradas. O Senhor manda acrescentar a fé à ciência. Não diz que é para acrescentar a ciência à fé. Existe uma ordem das coisas. E essas ordens precisam ser cumpridas. Queridas, quantas vezes eu ministrei na nossa casa com o intuito de salvar a nossa casa e não de levantar um altar para Deus. As motivações do nosso coração não estão em Deus, estão nas nossas vontades próprias. Fizemos isso com maldade? Não! Não é isso que eu estou dizendo, não estou julgando nem condenando você e eu. Eu estou dizendo que Baal, ele é sutil. E que ele vai conduzindo a gente, muitas vezes, a fazer fora da vontade de Deus. Se não for baseado em um altar para Deus, é de Baal. Ah, eu quero fazer de tudo porque eu preciso me casar. Por que você quer casar? Para que você quer casar? Para glorificar o nome de Deus? Ou para você não ficar sozinha? Não, mas a minha família vai todo domingo para a igreja. Nós somos um povo que dizima, somos ofertantes, nós somos crentes de verdade.
Mas é uma família sem propósito. Se não há um propósito na família, então não tem altar. Porque a família, ela foi feita por Deus com um propósito. E não para saciar uma vontade da carne. Há uma necessidade em fazermos para o Senhor. Por quê? Porque nós estamos aqui na terra a serviço de Deus. Há versículos, inclusive, que nos chama de administradores. Ou seja, seu casamento não é seu. Seu carro não é seu. Sua casa não é sua. O salário que você recebe não é seu. A roupa que você está vestido não é sua. É sobre isso. É sobre isso. Eu me lembro que essa madrugada, umas 2 madrugadas atrás, eu acordei assustada, orando pelos meus familiares. Cara, assim como essa mulher Ciro-Fenícia, ela foi a única levantada no seu povo. Ela foi a única que se levantou na sua família. E porque ela se levantou e ela levantou um altar para Jesus, toda aquela nação conheceu quem era Jesus. É sobre isso. Mas a gente vai sendo consensual, a gente vai sendo diplomático demais. Por quê? Porque eu não quero contrariar ninguém. Tudo bem. Se você não contraria um, você contraria o outro. Porque só existe 2 exércitos. Ah, mas isso é ser radical demais. Queridos, radical foi Deus. Deu seu único filho para que o mundo das trevas se dissipasse. Outra coisa que eu prestei atenção, que nessa passagem fala sobre os falsos deuses. Não trazem soluções. Sabe aquela história que a gente está 200 anos orando pela mesma coisa? Orando pela mesma coisa. Orando pela mesma coisa. Orando pela mesma coisa. Aí, a proporção que isso não muda, eu vou mudando. Eu vou ficando amargurada. Eu vou ficando desesperada. Eu vou ficando desesperançosa. Tem que ser o contrário. A proporção que eu oro, porque eu não oro sozinha, as coisas vão rompendo no mundo espiritual. As coisas vão mudando. E eu vou ficando cada vez mais ousada no Senhor. E eu vou ficando cada vez mais dependente do Senhor. E eu vou buscando um nível de fé que antes eu não tinha. Que o meu povo não tem. Que a minha casa não tem. Que eu não conhecia. Eu vou buscando um Deus e me jogando aos pés desse Senhor, como antes eu não fazia. Mas não, a gente vai fazendo o contrário. A gente vai dando lugar a Baal. Vai dando lugar a Baal. Como se a gente culpasse a Jesus ou a Deus que as nossas histórias não mudam. Que a nossa casa não muda, que a nossa história não muda, que nada em volta de nós muda. E o Senhor está dizendo, resista. Persevera. Essa mulher, ela foi atrevida. Ela foi atrevida. O próprio Jesus testou a perseverança dela. Não, eu não vim aqui para te curar. Porque eu só curo os filhos da casa de Israel. É claro que o que Jesus estava dizendo para ela não era uma realidade. Tanto é que ouve Jesus falar aquilo, ela fala, não. Mas olha só, mesmo que o Senhor não veio aqui por causa disso, ainda assim o que cair do teu trono eu quero. Ou seja, ela estava abrindo mão até do orgulho dela. Ela estava abrindo mão de coisas suntuosas que talvez nós queremos de Deus. Aí Deus às vezes dá uma semente de mostarda. Aí você vai dizer,
Não, Deus não faria isso. Por quê? Porque é uma semente de mostarda. E Deus não dá semente de mostarda, dona Maria. Você acha que Deus não dá semente de mostarda? Você acha que Deus não dá semente de mostarda para a gente? Não ouvi, gente. Você acha que Deus não dá semente de mostarda? Mas se eu recebo uma semente de mostarda, depois de jejuar 40 dias, ser dizimista fiel, e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí, no final de tudo, Deus me dá uma semente de mostarda. Eu vou dizer que foi Deus? Por quê? Porque os nossos olhos, eles não estão conectados ao trono de Deus, onde eu entendo que muitas vezes situações que eu estou vivendo não é maldição, mas é uma condição que Jesus está colocando para abençoar e para fazer infinitamente mais do que nós imaginamos. Só que a gente quer do nosso jeito. A gente não quer semente de mostarda. A gente já quer ser a figueira plantada no meio da figueira, mesmo que não dê fruto. Mas a gente quer essa condição, porque aquele terreno onde a figueira estava plantada era um terreno bom, porque diz a palavra que aquela terra era uma terra boa. E nós queremos ser plantados como ela. Mesmo que eu não dê fruto. É como se Deus é que vai me servir. E não eu que vou servir ao Senhor. Não é, Miguel? Outra coisa. Ela não era judia, mas creu em Jesus. E naquele momento não só estava se repetindo o que acontecera no passado com Elias. Ora, olha o que acontece. Muitas vezes o profético está entrando na casa da gente. A palavra diz que muitas vezes nós recebemos anjos e nem vemos. Porque a gente imagina um anjo com asa. Chega, né? O chão tremendo, a luz a piscar. E Deus está dizendo que muitas vezes você está recebendo anjos e você nem sabe. E Deus está dizendo que para as coisas da gente serem renovadas e para que a gente viva coisas maravilhosas com Deus, é necessário que não só os fundamentos se acheguem sobre você, mas que você viva o profético de Deus, sem questionar. Elias chega sobre a casa da viúva. E aí quando chega lá, aquela escassez total. Primeiro ele já estava lá, no rio. E quem alimentava ele? Eram os corvos. Aí me remoto a Noé. Quando estava no dilúvio, que Noé queria saber se já tinha água, se já podia abrir a arca, o que ele fez? Ele soltou um pombo. Porque o pombo quer dizer que há um tempo novo surgindo. Mas o corvo que apareceu quer dizer que ainda há escassez. Ou seja, a escassez para Deus, muitas vezes, é um desespero para a gente. Mas para Deus está dizendo assim, é o fim de um tempo para o início de outro. Muitas vezes nós aqui estamos vivendo coisas sérias dentro da nossa casa. E Deus está dizendo, olha, isso você está achando que é o fim. Mas Deus está dizendo que é o início e marca, se você levantar um altar para Deus, o fim de um tempo e o início de outro. Atraia a presença do Espírito Santo, que as coisas vão mudar. Aí Elias chega lá na casa da viúva, e aí ele pede para ela a comida. E ela fala assim, mas eu só tenho esse punhado que eu vou comer, eu e meu filho, e depois nós vamos morrer. Ou seja, ela não tinha esperança.
tinha perspectiva do depois. Ela não tinha perspectiva da eternidade. Mas quando ela se toca, que ali era a própria presença de Deus representada através de alguém, o que ela faz? Ela, ao invés de comer, ela resolve dar o que ela acha que é o fim para ele. Aí vamos para a nossa casa. E a gente está vivendo tempos de total escassez, que Deus está falando assim: eu não quero só o seu coração, eu quero você por inteiro. Aí você está dizendo para Deus: mas Deus, eu tenho que cuidar da minha mãe. Deus, eu tenho que cuidar do meu pai. Deus, eu não tenho tempo porque eu trabalho muito. Deus, eu tenho que terminar a faculdade. Deus, eu tenho que cuidar do meu marido. Deus, eu não posso fazer isso não, porque eu só posso fazer isso. Deus está dizendo: é tempo de se entregar por inteiro. Aquela mulher, ela chegou diante de Jesus, ela chegou por inteira. Ela não chegou à parte lá de Jesus para que o seu povo não visse que ela estava ali como, como é que fala? A traíra. Ela era a traíra do seu povo. Ela não era a traíra do seu povo. Ela é alguém que estava se entregando por inteiro a Jesus. Ela estava dizendo: olha, a partir de hoje, eu quero que o governo da minha casa seja seu. E, queridos, governo fala de uma total administração sobre aquela pessoa. Quando fala de governo, está dizendo que eu preciso me submeter a todas as leis daquele lugar. Então, significa que eu estou entregando o governo da minha casa ao Senhor. Está dizendo, então, que eu também estou submetendo o meu coração por inteiro ao Senhor. Eu não vou fazer restrições. Se tiver que me expor, eu vou me expor. Se tiver que me arrepender, eu vou me arrepender. Se tiver que pedir perdão pelos altares de Baal que eu fiz sobre minha casa, eu vou pedir perdão aos altares de Baal que fiz sobre minha casa. Não só vou pedir perdão como uma coisa, como um ritual, mas porque reconheço, porque me rendi, porque entreguei meu coração verdadeiramente a isso. E o Senhor quer que a gente se renda dessa forma. O Senhor quer a nossa vida, o Senhor quer mudar o governo da nossa vida. O Senhor quer mudar o destino da nossa história. Há um propósito de Deus estabelecido para cada um e o Senhor quer que a gente viva. Não há restrição para o que Deus quer fazer. Mas o Senhor quer você por inteiro. Quando aquela mulher, ela entregou o punhado que tinha sobre Deus, gente, Deus não queria que aquela mulher passasse fome. Deus não queria que aquela mulher passasse necessidade, olha, seu filho. Que aí entra a nossa fé, o nosso entendimento que tudo aquilo que eu entrego para Deus, Deus vai restaurar de uma forma como eu não sei fazer. Outra coisa é a falta de altar dentro de uma casa, dentro de uma família, causando adoração a outros deuses e, por isso, divisão, rivalidade e contenda, impedindo que o amor penetre nos corações, trazendo a união. Por isso, alguém dentro da família precisa ter coragem para seguir Jesus e destronar os altares de Baal. Queridos, eu e o Willis somos completamente diferentes um do outro. Completamente diferentes um do outro. Mas amamos o mesmo Deus. Já facilita.
servimos o mesmo Deus, já ajuda. Mas criamos nossos filhos de formas diferentes. E não foi olhando na mesma direção como abrimos a nossa boca para dizer que era. Porque eu tinha uma crença e ele tinha outra. E muitas vezes nós falamos, porque muitas vezes nós conduzimos na crença para Deus. Mas haviam resquícios dentro de nós que eu puxava para o meu lado e ele puxava para o lado dele. Sendo que a Bíblia diz que a criação de filho é como Provérbios. Então, o altar que eu levantava era um. O altar que ele levantava era outro. Porque o altar para Deus não faz divisão. O altar para Deus não traz contenda. O altar para Deus não traz rivalidade. E hoje a gente vê os casamentos, o que mais existe, que os casais, eles não são parceiros. Eles são adversários. Casamentos onde os parceiros, onde os membros são adversários, sinto te lhe dizer, esse altar não é do Senhor. Esse altar é de Baal. Porque o altar de Deus não traz divisão. É duro de ouvir, porque eu tive que ouvir. Eu ouvi de Deus. Eu me expus a Deus. Fomos chorar. Fomos pedir perdão. Fomos pedir perdão aos meninos. E declaramos ao Senhor que o altar que segue da agora em diante é dele. Eu gostando ou eu não gostando. O Williams gostando ou não gostando. Só existe um trono neste lugar. Queridos, e precisa ser assim. Porque é minucioso. É subliminar. É disfarçado. E quando você pensar que não, você está caindo como um patinho. As vontades que não são de Deus. Portanto, não tenha medo de servir a Jesus. Não tenha medo de você ser a única pessoa da sua casa que levanta esse altar. Porque, olha, essa mulher foi a única dentro de uma nação que detestava os judeus. Ela teve a coragem de se levantar como ponto de contato entre os céus e a terra. E sabe o que aconteceu com ela? Ela foi honrada. Ela foi honrada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Outra coisa, quando existe um problema que nos incomoda há muito tempo, não podemos fazer caso do ridículo, pelo contrário. Apesar das pessoas, devemos gritar pela ajuda de Deus. Nossa fé pode ser erroneamente interpretada, porque muitas vezes é interpretada pelos incrédulos, pela nossa família, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Mas permaneça firme. Permaneça firme e o Senhor vai te honrar. Porque quando ela é honrada para Jesus, o que acontece? Abençoado foi todo o povo. Porque é isso que acontece, acontece, queridos. Quando o Senhor faz algo sobre nós, é não para nós, mas é através de nós. Então, o que você fizer achando que está transformando a sua vida, você está transformando tudo ao seu redor. A fé nos faz superar obstáculos internos e externos. Primeiro, o orgulho, ela venceu. De costumes sociais colocados dentro de si, dos preconceitos. Ela venceu quando Jesus falou para ela, não, eu não vim aqui para curar vocês. Jesus também disse para ela assim, não é interessante que eu fique tirando comida do meu povo para jogar para os cachorrinhos. Quem são os cachorrinhos? Os sírios fenícios, que era assim que os judeus chamavam eles. E ela fala assim, ai Senhor, mas até o que cai da mesa, eu quero. Então, ela abre mão de suas feridas.
ela se expõe, e essa fé a cura não só por dentro, mas cura as ações que porventura ela também não conseguia fazer. Amém, queridos? Então, nessa noite, eu não sei que horas agora. 8 horas. Nessa noite eu quero chamar a nossa atenção para os olhares espirituais que temos, para os altares que temos levantado, para quem nós temos servido. Delvânia, isso é o tipo de pergunta que não se faz dentro da igreja. Talvez se eu fosse fazer essa pergunta dentro de uma igreja, uma outra igreja, eu ia falar, essa apóstola, sinceramente, dentro do meio dos crentes, perguntando um negócio desse. Pois eu vou falar para vocês, sábado, eu vou pregar no congresso de mulheres. E eu vou falar isso. Igreja altamente pentecostal. Eu vou falar isso. Eu fui chamada para trazer fundamento. Eu fui chamada para fazer diferente. Eu fui chamada para não ser mais Ciro Fenícia, mas sim filha de Deus. Eu fui chamada para Deus gastar tempo comigo. Eu fui chamada para não comer o que está caindo da mesa. Mas eu fui chamada para me assentar à mesa. E para chamar a todos aqueles que estão ao redor para assentar-se também. Porque o lugar da mesa é o nosso lugar. O lugar da mesa é o lugar da nossa família. O lugar da mesa é o lugar da nossa casa. O altar e o governo da nossa casa não pode mais ser o de Baal. Quando eu comecei a falar, eu peguei os diplomas, as coisas, apresentei o Senhor, chorei, as motivações estavam erradas, era conhecimento, porque conhecimento, não, preciso ser uma mulher de muitos conhecimentos. E é muito parecido com a história da bolsa. Quem já me ouviu contar a história da bolsa? Eu pertencia a um grupo dos amigos da família dos amigos de Arthur, das mães. Aí um dia foram para comer pizza. Eu falei para Deus, eu não quero ir lá comer pizza, vai chegar lá, um monte de mulher ficar conversando sobre futilidade, não sei o quê. Eu não tenho tempo para perder, não tenho paciência com esse tipo de conversa assim. Aí Deus falou, não, você vai. Aí eu fui. Cheguei lá, todo mundo conversando e metendo bala nos maridos. Nos homens. Quem aqui me conhece sabe que não pode falar dos maridos perto de mim, né? Vocês sabem disso. Aí eu tô lá. Eu falei, ai meu Deus do céu. O que eu estou fazendo aqui? E a mulher trombonando os homens, Dil. E eu, quieta. Aí a gente estava sentados todas assim. Aí de repente... alguém falou assim, Delvânia está quieta. Eu falei, futucou. E eu falei para Deus, fecha a minha boca se não for para glorificar o teu nome. Fecha a minha boca. Aí, Delvânia está quieta, aí vamos sentar uma de frente para a outra. Aí sentaram assim. Aí fez aquela roda. Aí começaram. E aí começaram a falar, porque era bom ser independente, porque eu entro na loja, compro a bolsa que eu quero, o sapato que eu quero, e o marido não manda, e que pai, que tá, e que aquela coisa toda. E eu só ouvindo. Aí, de repente, alguém me perguntou assim, e você, Delvânia, o que você acha? Eu falei, agora pediu minha opinião. Então, eu pedi para Deus que eu queria ficar calada, e que se fosse para abrir a boca, era para abrir com um propósito. Aí eu disse para ela, falei, acho muito interessante que a pessoa seja independente, entre na loja, compre a bolsa, saia com a bolsa, com sapato, com 3 cintos, com 3 sapatos, com 3 bolsas, quantas quiser. E o que mudou sua vida? O que isso vai mudar sua relação com Deus? O que isso vai mudar o seu casamento? O que isso vai acrescentar nos teus filhos? O que isso vai acrescentar na sua vida? O que isso vai acrescentar na eternidade?
Só que você vai ser uma pessoa que é uma centopeia e que tem muitas bolsas. Não vejo graça nisso. Resultado, saí de lá com 5 gabinetes agendados. E as mulheres nunca mais conversaram sobre bolsas, graças a Deus. E só tem uma que ainda não se converteu, as outras todas estão no Senhor. Então, não vamos reter. Porque às vezes a gente não fala, que não quer nem falar isso para uma amiga, porque a gente não quer perder a amiga. Cara, se eu estou vendo que está indo para o abismo, eu vou falar, amiga, quando pular, pula devagar. Você não vai falar isso. Mas você está vendo a amiga indo para o inferno. E você é delicada. Você está vendo as coisas acontecerem dentro da sua casa. E você fica ali discutindo, batendo boca sem a menor necessidade. Vai para o seu quarto. Levanta um altar para o Senhor. Se expõe. Fala para Ele o que você está fazendo ali. Que Ele pode contar com você. Que você não está preocupada com a reputação. Que você tem entendimento de quem Ele é. Que você não está preocupada com a escassez. Mas que seu coração é dele. Para que tudo ao seu redor venha mudar. Nessa noite o Senhor quer nos despertar a isso. Nessa noite o Senhor quer fazer coisas grandiosas na minha vida. O Senhor quer restaurar a nossa família, os nossos filhos. O Senhor quer restaurar o nosso casamento. O Senhor quer restaurar os nossos entendimentos, restaurar a nossa mente, para que a gente venha ter uma mente de Cristo. Eu postei um negócio esses dias. Ter a mente de Cristo é você plantar uma árvore, sem se preocupar se você vai usufruir da sombra dela ou não. Mas para mim parece que eu só planto se ela for para me servir, eu servir a minha casa. E o Senhor está dizendo, chega disso. Eu quero famílias fortes. Eu quero pessoas curadas e saradas. Pessoas que têm um entendimento do mundo espiritual e guerreia por isso. Mas não guerreia com as armas naturais. Guerreia com as armas de Deus. Não adianta você guerrear, fazer guerra em nome de Deus, se você não tem um altar para Deus. Senão a sua guerra é vã. Só entre na guerra se o seu altar estiver posto diante de Deus. Só entre numa guerra se o governo da sua vida for de Deus. Porque senão você vai ser saqueado. Mas Deus, Ele espera que assim como a viúva de Sarepta, ela olhou para Elias e ela entregou tudo para Elias. Assim como a mulher Ciro-fenícia, ela não pensou na multidão, ela não pensou na condição dela como mulher, ela não pensou em condição Ciro-fenícia, ela não pensou em rivalidade, ela não pensou em adversidade, ela simplesmente se lançou. E porque ela se lançou, ela foi honrada. Mas antes que a honra tivesse chegado, ela foi ridicularizada. As pessoas riram dela, os discípulos julgaram, os discípulos mangaram dela. O seu povo criticou a ação dela, até o próprio Jesus provou a fé dela e a perseverança, para então ela ser honrada. Então eu quero dizer para vocês que nessa noite o Senhor quer que a gente aprenda a ter coragem. Coragem para a gente viver as nossas dificuldades. Coragem para a gente destronar Baal sobre a nossa casa. Queridos, se você quebrar o altar de Baal sobre a sua casa, eu posso te garantir que
Deus, Ele não vai te passar necessidade. O Senhor não vai te ridicularizar. Não vai. Então, não tenha coragem de romper. Eu estou rompendo com a minha saúde. Eu estou rompendo com os movimentos que eu achei que estava perdendo. Mas eu não estou perdendo. Eu preciso fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Perder peso. Voltar à atividade física. Ou seja, conservar a mim mesma. Tem um amigo que teve um problema de coração, o colesterol lá em cima, e quase que infartou, aquela coisa toda, enorme, obeso. E aí foi ao médico, o colesterol estava estourando, triglicérido estourando, glicemia estourando, tudo lá em cima. E ele enorme, baixinho, enorme. Aí veio me dizer que estava fazendo campanha na igreja para Deus curar ele. Aí eu perguntei, meu irmão, está fazendo dieta? Não. Está na atividade física? Não. Falei, para de orar. Porque não tem o conserva-se a si mesmo. O Senhor tem a parte dele. E tem a nossa parte. Qual foi a parte da mulher Cirofenícia? Enfrentou a multidão, creu, rompeu, venceu, chorou, insistiu, perseverou, foi honrada. Há uma parte nossa que o Senhor está dizendo para a gente nessa noite. Não veja as suas lutas como algo que vai te derrubar. Porque não vai. O Senhor está abrindo os teus olhos nessa noite para que você persevere, porque vai dar certo. Aquilo que lhe parece maldição, o Senhor transforma em bênção. Há um propósito de Deus, e o propósito de Deus não é mal para os seus filhos, mas de bem. Amém? Eu quero orar com você. Vamos ficar de pé, gente. Vamos nos movimentar. Aleluia. Eu quero que a gente ore nessa noite. Uma oração difícil, hein? E é um assunto difícil de pregar. Porque não é um assunto de vitória. Se você não tiver entendimento. Mas se você tiver entendimento, você vai ver que é uma palavra de esperança. É uma direção de Deus. Deus está dizendo, quebra os altares e tudo será restaurado. É uma palavra de direção do Pai. Mas não é uma palavra que já tem um Pix revelado. Né? Amém? Pai, nós clamamos nessa noite. Nós levantamos, Senhor Jesus, a nossa voz nessa noite. Clamamos, Senhor Jesus, para que, se porventura, Deus, há altares de Baal sobre a nossa casa, que caia agora por terra, em nome de Jesus. Amém. Pai, que eu tenha a coragem, que nós tenhamos a coragem de nos expor ao Senhor e ter a coragem de quebrar esses altares plenos convictos de que o Senhor não vai nos deixar na escassez. Pai, em nome de Jesus, o nosso casamento será o melhor casamento. Pai, os nossos filhos serão os melhores filhos. Pai, a nossa saúde, ela foi verdadeiramente restaurada na cruz pelo Senhor. Tomamos posse dela nessa noite. Em nome de Jesus. Pai, declaramos a nossa situação financeira, Pai, restaurada. Que os altares que nós tínhamos sobre os nossos bolsos, Pai, não são de Baal. Mas sim que nós somos um povo que levanta altar e que todo o nosso recurso é para a obra de Deus e para a vida de Deus. Em nome de Jesus. Pai, declaramos vida sobre a nossa vida. Declaramos a sua vida, Pai, sobre a nossa vida. Declaramos, Senhor Jesus, que a nossa esperança renovada, a nossa vida restaurada.
Pai, que tenhamos a perseverança dessa mulher cirofenícia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que seremos honrados, que a nossa coragem nos levará a sermos honrados pelo Senhor. O Senhor não vai nos deixar desamparados, nós cremos nisso, verdadeiramente. Pai, que nenhum demônio venha adentrar a nossa casa, adentrar o nosso corpo, a nossa vida, os nossos familiares, os nossos filhos, as nossas finanças, ó Pai. Em nome de Jesus, porque o nosso altar é do Senhor Jesus. E cremos nisso, Senhor. E cremos verdadeiramente nisso. Que essa semana seja uma semana de paz. Uma semana em uma vida onde Baal não tem poder sobre as nossas vidas. Declaramos a presença, o vigor e a renovação do Pai sobre as nossas vidas e a nossa casa, sobre a nossa semana, e que sejamos um lindo ponto de contato entre os céus e a terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, haveremos de contar e de viver as maravilhas do Senhor sobre a nossa vida. Haveremos de testemunhar tudo aquilo que o Senhor há de fazer em nós e através de nós. Em nome de Jesus, restaura-nos, ó Deus. Aviva o teu povo, para a honra e glória do teu nome. Amém. Declare a paz do Senhor Jesus ao seu irmão, dê um abraço a ele. Agradecemos aos visitantes que aqui estão. Agradecemos àqueles que estão nos assistindo pela internet, aqueles que ainda irão nos assistir. E que a paz de Jesus acompanhe vocês todo instante. Em nome de Jesus.